Olá, você, paz e bem. Sou o Carlos Alberto, estamos em Aprendendo a Filosofar e, como estamos em férias, vou fazer uma videoaula também que me agrade e espero que agrade a vocês de algum modo. Hoje vamos falar sobre Jean-François Champollion, o homem, o cientista, o estudioso, o filólogo francês que decifrou a Pedra de Roseta e nos clareou e nos trouxe à luz do dia, digamos assim, os hieróglifos, a tradução dos hieróglifos egípcios, a língua dos antigos egípcios. Para fazer essa videoaula, eu li esse livro básico, é do Brian Fagal, uma breve história da arqueologia, bastante interessante, e vou trabalhar, claro, os capítulos em que ele trata a descoberta da Pedra de Roseta pelas tropas de Napoleão no Egito e o embate pela pedra e depois a tradução do material. Então, com, digamos assim, né, de maneira interreligiosa, com a bênção dos poderes, né, dos deuses egípcios, digamos assim, e do poder dos faraós egípcios, vamos à nossa videoaula de hoje. Deixe o seu like, espero que você goste e que, se não for inscrito, se inscreva em nosso canal e vamos então viajar pela história do pensamento, pela história da arqueologia com o professor Carlos Alberto. Esse é o nosso Canva inicial, Champollion, Jean-François Champollion, e a decifração dos hieróglifos egípcios. Aí eu coloquei aqui uma pintura, né, dele, uma representação dele. Ele é um homem anterior à invenção da fotografia, então é óbvio que não teremos fotografias de Champollion para compartilhar com vocês. Vamos aos nossos conteúdos. Aí eu coloquei para vocês a Pedra de Roseta, com o texto em hieróglifo egípcio, com o demótico, uma escrita mais simplificada. Vou entrar mais no tema com vocês. E aqui embaixo o texto em grego. E, claro, a pedra foi encontrada em Roseta e depois quem vai decifrá-la, depois de outros tentarem fazerem alguma caminhada, avançarem alguma coisa, será o senhor Jean-François Champollion, um gênio de espírito meio intrépido, mas alguém que deixou uma grande contribuição para a história do conhecimento, do pensamento, para a humanidade. O achamento, digamos assim, da Pedra de Roseta se deu no finalzinho do século XVIII, exatamente em 15 de julho de 1799, coloco ali embaixo para vocês. A princípio, quase ninguém sabia sobre o Egito e seus monumentos espetaculares. Toda aquela linguagem estava perdida para nós. Era uma língua morta, e é uma língua morta a qual nós humanos nós não tínhamos mais acesso. Embora houvesse o reconhecimento de que esse país, o Egito, estava no centro da civilização antiga. Na Bíblia, ele é citado muito ao longo dos textos do Pentateuco, por exemplo. Quem não lembra, quem não viu a história de José do Egito na Bíblia e outras coisas e muito mais. Bom, em 1797, Napoleão Bonaparte, então com 29 anos, um jovem comandante militar, derrotou a Itália. E lá na Itália, ele aprendeu a apreciar arte clássica. A Itália é o grande berço do renascimento cultural, nós bem sabemos disso. Napoleão tinha paixão por ciência e, em sua campanha no Egito, levou consigo jovens talentosos, cientistas, que foram liderados pelo barão Dominique Vivant Denon, um artista e diplomata francês. Só para a gente pegar aqui um exemplo para ilustrar. Quando Edward Jenner inventou a vacina, sendo ele o inglês, e nós sabemos muito bem da histórica rivalidade entre franceses e ingleses, o próprio Napoleão mandou vacinar todo o seu exército contra a varíola. Então, Napoleão não é, historicamente, um negacionista científico. E quando
o próprio Jenner pediu que Napoleão soltasse 2 de seus amigos presos por Napoleão em combate, Napoleão disse: "Como eu posso recusar um pedido de alguém tão importante para a história da humanidade?". Então, Napoleão é um homem encantado, amigo da ciência. Vamos lá. Napoleão tinha paixão por ciência. E aí, ele visitou as pirâmides do Egito, a Esfinge e fundou o Institut de l'Égypte, no Cairo, né? Aqui no delta do Nilo, aqui na região, mas aqui na abertura do delta do Nilo. Ele ficou fascinado quando, em julho, 15 de julho, repito, de 1799, soldados franceses, comandados por um tenente, construíam uma defesa perto de Roseta. Os franceses estavam ali acossados pelos ingleses do almirante Nelson, poderoso almirante Nelson. Napoleão é um gênio militar, não duvidamos disso, mas por mar ele não tinha muita sorte com os ingleses, até porque os ingleses tecnicamente estavam muito à frente e a Marinha Britânica era a grande e poderosa do mar naquela época. Bom, então eles acharam no delta do Nilo, aqui em Roseta, marco para vocês com um cursor, a famosa Pedra de Roseta, que eu já já vou mostrar para vocês. Essa pedra estava num monte de rochas, estava coberta por 3 tipos de diferentes escritas. O oficial francês, os franceses já viviam um processo de uma revolução educacional, que era um legado da própria Revolução Francesa, tinham interesse pela arte e pela ciência, via de regra. Claro que eu estou generalizando. E aí, essa pedra foi percebida como algo importante. E o tenente, né, o comandante daquela guarnição, mandou a pedra para o Cairo, para onde ela vai ser estudada, como veremos aqui. Na pedra estava uma escrita antiga egípcia e formal. Essa era a primeira escrita. A segunda era uma versão à mão da mesma escrita. Veremos aqui, é o demótico, é uma linguagem egípcia mais simplificada, que os escribas usavam de maneira corriqueira no mundo antigo egípcio. E a terceira era o grego, que, claro, os homens conheciam ainda bem, né? Os filólogos conheciam bem o grego. Os soldados enviaram a que ficou conhecida como Pedra de Roseta, porque encontrada no delta do Nilo, perto do mar Mediterrâneo, em Roseta, para os cientistas no Cairo, que logo traduziram o texto grego. A pedra continha uma ordem emitida pelo faraó Ptolomeu V em 196, início do século II a.C., mas ela estava quebrada em algumas partes, sobretudo no texto hieróglifo, como eu mostro aqui para vocês. A parte do hieróglifo era a mais danificada. A parte em demótico, nem tanto, e a parte em grego também tinha algum problema, né, de avaria, uma danificação considerável. Mas o texto em hieróglifo era, de fato, o mais danificado. Napoleão era um gênio militar, mas ele foi derrotado pela tropa do almirante Nelson em 1801. O exército francês teve que se render. Os britânicos permitiram que parte dos achados ficassem com os franceses, mas eles fizeram questão de se apropriar da Pedra de Roseta, a qual foi levada para um museu britânico e até hoje se encontra lá. Grande parte das relíquias, da riqueza do Egito, foi levada ora para a França, ora para a Alemanha, ora para a Inglaterra. Bom, no início, os especialistas presumiram erroneamente que os glifos fossem apenas símbolos gráficos. O médico matemático, especialista em idiomas, o inglês, Thomas Young, identificou o nome do faraó Ptolomeu V num conjunto de hieróglifos dentro de uma forma oval. Ele era um estudioso e percebeu ali, entendeu o nome do faraó, já no texto em hieróglifo. Olhando os cartuchos. Cartucho era o nome dado, vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui, um desses cartuchos e vou explicar.
Mas ele presumiu que muitos dos hieróglifos não fossem fonéticos, e seus esforços, então, foram um quanto frustrados. Mas Thomas Young deu início ao estudo de maneira significativa a pedra de Roseta e a tradução do hieróglifo. Jean-François Champollion vai entrar agora em nossa história. Ele era um gênio da linguística e homem de personalidade explosiva. Tinha lá seus problemas. Não gostava de ser contrariado. Se entendia como um grandíssimo filólogo. E era, só que ele tinha problema de trabalhar com as diferenças. Bom, seu pai era um vendedor de livros empobrecido e Champollion só foi ser educado de maneira formal aos 8 anos. Lembremos que a França, na Revolução Francesa, passou por um processo de melhoria da qualidade da educação formal no país, levando educação para todos, o que é muito importante, ou buscando levar educação para todos. Como dizia Voltaire, como queria Kant e outros pensadores iluministas. Bom, aos 17 anos, Champollion já sabia árabe, sabia hebreu, sabia sânscrito, além do inglês, italiano e do alemão. Ele era obcecado pelos hieróglifos, embora até então eles não tivessem sido, como vemos aqui, decodificados. Ele também aprendeu copta, que era a língua do antigo Egito cristão, e ele acreditava que, compreendendo copta, ele teria uma chave de leitura para entender os hieróglifos egípcios, e ele estava certíssimo nesse aspecto. Em 1807, Champollion e seu irmão mais velho se mudaram para Paris. E lá ele voltou a sua atenção para a pedra de Roseta. Até porque os franceses procuraram fazer alguma forma de cópia daquela pedra para levar consigo. E também o próprio Young, que eu citei aqui no Canva anterior, também difundiu esse material. E depois ele se arrependeu por isso. Bom, ele se convenceu de que a escrita do Antigo Egito era fonética e adicionou aos seus estudos papiros egípcios e papiros gregos, assim como um obelisco do Alto Egito, quer dizer, mais da região sul, com cartuchos da rainha Cleópatra. Em 1822, ele recebeu cópias precisas de hieróglifos de Abu Simbel e identificou cartuchos representando os faraós Ramsés II, famosíssimo, do segundo milênio antes de Cristo, e também Tutmés III. Aqui eu mostro para vocês um cartucho. O nome cartucho era dado porque esses cientistas eram chamados pelos soldados de Napoleão como jumentos. Por quê? Uma curiosidade. Na hora do combate, os jumentos ficavam protegidos no meio da tropa. E os cientistas também não iam para o combate, ficavam protegidos junto com os jumentos. Então, eram chamados de jumentos os cientistas. Agora, por outro lado, os cientistas da missão de Napoleão, quase 200 cientistas Napoleão levou para o Egito, chamavam essas iconografias também de cartuchos. Por quê? Aqui se assemelhava ao cartucho do projétil que os soldados usavam na guerra. Daí veio o cartucho, né, como se chamou essa maneira da representação dos hieróglifos egípcios. E aí nós temos a identificação para o nome de Ramsés. Mas, como eu não conheço bem os hieróglifos egípcios, não vou aprofundar para vocês. Mas sabemos que essas marcações aqui eram ligadas, como eu mostro aqui para vocês, né, de forma circular, significavam também a representação do faraó. Vamos adiante. Faraó de maneira mais geral. Em 27 de setembro de 1822, Champollion apresentou o seu trabalho. Ele percebeu que, ao longo dos seus estudos, a escrita egípcia não incluía vogais. Geralmente, mas não necessariamente, a escrita era da direita para
à esquerda, ao contrário da gente. Lembremos que, para os egípcios, a lateralidade mais valorizada era a do canhoto e não a do destro. Então, usar a canhota, ser canhoto, era mais valorizado para os antigos egípcios. Não havia espaço ou sinais de pontuação para separar também as palavras, o que dificultava o entendimento e a decodificação dos hieróglifos e do demótico egípcio. Quando ele apresentou suas descobertas, a l'Académie de Inscription de Belles Lettres, na França, o rei da França foi informado. A princípio, não se deu tanto valor à descoberta de Champollion. Posteriormente, isso ganhou grande monta, até porque se estava tornando claro que quem havia conseguido fazer a tradução dos hieróglifos do demótico egípcio era um francês e não um inglês. Então, isso incluía, inclusive, a histórica rivalidade entre franceses e ingleses. Posteriormente, Champollion se tornou curador, era o diretor, organizador das exposições da seção egípcia do Museu do Louvre, que eu visitei em 2014. E foi capaz de dispor aquelas coleções em ordem cronológica, até porque a própria história do texto do hieróglifo egípcio também vai ter mudanças. O texto egípcio lá do Antigo Império não é exatamente igual ao texto egípcio que se conheceu no período, por exemplo, helenístico, no período mais tardio. Somente em 1828 é que Champollion pôde visitar o Egito. E ele, com o apoio e financiamento do rei da França, na época Carlos X, levou consigo egiptólogos, inclusive do Egito, o italiano Ippolito Rossellini, uma equipe de artistas, desenhistas e arquitetos. A expedição foi extremamente bem sucedida. Eles vestiam roupas turcas, porque a roupa turca era, inclusive, mais confortável. E também não se pode esquecer que, no século XIX, o Egito fazia parte do domínio do Império Turco-Otomano, que vai durar até o fim da Primeira Guerra Mundial. Isso é história, basicamente. Sigamos. A expedição, como eu disse, foi um triunfo. Depois de breves estadias em Luxor, Karnak, no Vale dos Reis, a expedição conseguiu atravessar o rio e chegar ao Cairo, mais ali no sul do delta do Nilo. Champollion foi o primeiro estudioso da história a identificar a quem pertenciam as tumbas e a traduzir as inscrições nas paredes dos templos. É claro que, depois de Champollion, essas traduções foram aperfeiçoadas, mas a tradução feita por Champollion, até porque ele é o precursor, está indo na frente de todo mundo, ele conseguiu fazer essas traduções, elas eram mais rudimentares do que o que se tem hoje, mas elas eram de grande qualidade. Vamos adiante. Aqui eu mostro para vocês como apresenta o texto com alfabeto grego, depois com o texto com os signos demóticos, que são mais simples, e depois o signo em hieróglifo, que já são mais complexos, mais ricos, com muito mais variações. Além do que, o saber do copta facilitou o trabalho do grande Champollion. Depois de breves estadias em Luxor, Karnak e no Vale dos Reis, a expedição chegou ao Cairo, como eu falei com vocês. Depois, Champollion, ainda antes de morrer, ele morreu com um AVC muito jovem, aos 40 e poucos anos de idade, em 1832, Champollion viu que estava acontecendo um grande saque às relíquias, às riquezas do Egito. E ele vai fazer uma carta a Muhammad Ali, não é o Muhammad Ali do boxe, por favor, tá bom? Mas sim um soldado albanês e governador a serviço do Império Otomano no Egito. Era o governante do Egito a serviço do Império Turco-Otomano. A carta de Champollion foi um empurrão para que o administrador Ali
sancionasse, aprovasse uma lei proibindo a exportação de antiguidades egípcias, ou seja, o que estava lá deveria ficar no Egito. É claro que essa lei não foi devidamente respeitada, mas ela foi algo importante para que depois os egípcios tomassem muito mais cuidado e valorizassem sua produção. É claro que vale lembrar que o Egito, na mão dos turcos, não tinha autonomia para guardar e cuidar também da sua própria riqueza arqueológica, como pôde fazer mais tarde. E depois também será construído um museu no Egito. E claro que a ideia de se fazer um museu do Egito vai ter o seu início a partir do trabalho do grande Champollion. Bom, como o nosso canal ele tem um foco na preparação também para que os nossos alunos e os nossos inscritos estudem e se preparem para o Enem, eu peguei uma questão da prova do Enem sobre Egito Antigo, na prova de 2020, e vamos então fazê-la agora. Não é uma questão difícil, vamos aqui resolvê-la. Na Mesopotâmia, aqui está relacionando Egito e Mesopotâmia. Os frutos da civilização foram partilhados entre diversas cidades e estados. E, no interior delas, entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente, no Egito, dos faraós, por outro lado, os frutos em questão concentraram-se quase somente na corte real e, secundariamente, nos centros regionais de poder. Se na Mesopotâmia o comércio cedo começou a servir também à acumulação de riquezas privadas, o texto é de Ciro Flammarion Cardoso, e ele é um marxista, não podemos esquecer disso. No Egito, as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob controle do Estado. Então, ele está dizendo aqui que no Egito o Estado vai ter mais controle sobre esses bens produzidos, os bens materiais, enquanto na Mesopotâmia ele vai ser mais partilhado entre outras cidades. Vamos agora ao comando da questão. Um fator sociopolítico que caracterizava a organização estatal egípcia, e não a mesopotâmica, no contexto mencionado, está indicado no quê? Letra A. Atrofiamento da casta militar. O texto aqui não fala de um atrofiamento da casta militar, embora existisse uma elite militar no Egito que era parte da superestrutura da classe dominante egípcia, diria claramente o Ciro Flammarion para a gente. Mas o texto aqui não fala dos militares egípcios. Letra B. Instituição de assembleias locais. O texto também não fala de assembleias locais, portanto, não vai fazer parte do que se espera como resposta. C. Eleição dos conselhos provinciais. Também aqui o texto não fala disso, tá? Mas sim de os templos terem o Estado centralizando o poder político no Egito. Ainda mais quando a gente fala de Antigo Império, Médio Império e Novo Império, quando o poder era centralizado. Se a gente fala de um Egito dos períodos intermediários, atenção, aí eu poderia falar em descentralização do poder político. Mas se a gente fala de Alto Império, Médio Império, né, Antigo Império, Médio Império, Novo Império, guardemos isso, poder político centralizado no Egito. Fortalecimento do aparato burocrático. É isso que aqui o texto nos diz. No Egito, repito, no Antigo Império, Médio Império, Novo Império, você tem um fortalecimento do poder burocrático, há uma centralização do poder político. A opção correta é a letra D. E ali, por fim, o esgotamento do fundamento teocrático. Não, a sociedade egípcia é uma sociedade teocrática. O poder do rei é o poder do Deus. O faraó egípcio é Ramsés, que vimos aqui, Ptolomeu V, eles são o Horus vivo, eles são um Deus vivo, deve ser obedecido. Então, não pode ser o esgotamento do fundamento teocrático. Bom, opção correta, de fato, letra D, fortalecimento do aparato burocrático. Bom, amados e amadas, muito obrigado se você chegou até aqui. Espero que tenha gostado.
farei mais aulas, procurando também a nossa satisfação nesse período de recesso e nos encontraremos na próxima semana, num sábado, aqui em Aprendendo a Filosofar. Um grande abraço a todos, paz e bem, que o nosso bom Deus vos abençoe. Tchau, tchau.